Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Mais uma vez aqui estamos para compartilhar com você a leitura diária da Escola Bíblica Dominical. No próximo domingo nós vamos estudar a lição de número 3, a Santíssima Trindade, um só Deus em 3 pessoas. Quero pedir para você, subscreva no meu canal. Também visite o nosso site www.moldado.com. No site você tem acesso não só aos vídeos que temos ali postado, mas também o esboço de cada mensagem, de cada leitura diária da Escola Dominical e também dos subsídios da Escola Dominical. Que você possa fazer-nos esta visita no nosso site e assim juntos possamos crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Temos hoje um assunto muito importante, um assunto muito discutido, um assunto muito comentado. Há uns até que não gostam, preferem não entrar em detalhes e não falar muito sobre esse assunto, mas nós temos na nossa lição da Escola Dominical e nós vamos tratar deste assunto da forma mais simples possível. Quanto mais simplicidade no ensino, mais nós entendemos melhor, mas compreendemos melhor e assim colocamos em prática na nossa vida ministerial e também na nossa vida espiritual. Então, a simplicidade no ensino ajuda-nos a esclarecer com mais graça, com melhor entendimento, e assim todos nós podemos entender. Quanto mais nós complicamos o ensino, mais nós também complicamos as pessoas da forma que elas não possam assim entender. Mas nós vamos, de uma forma simples e direta, falarmos desse assunto maravilhosamente, um assunto glorioso para a nossa vida. Então nós vamos estudar aqui, eu vou fazer a leitura aqui dos versículos bíblicos diários, Gênesis capítulo 1, e o versículo 1 é a leitura de segunda-feira, diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Elohim, Deus, é plural, e isso vislumbra a Trindade. Ou seja, isso esclarece a doutrina da Trindade, o ensino da Trindade. Elohim, Deus, Criador, poderoso e forte, conforme Gênesis 17:7, Jeremias 31 e 33, a forma plural, Elohim é a forma plural de Eloá, a qual acompanha a doutrina da Trindade. Da primeira frase da Bíblia, a natureza superlativa do poder de Deus é evidente quando Deus, Elohim, fala para que o mundo exista. Gênesis 1:1. Ele disse no princípio, a Bíblia diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. E aqui Elohim, não é? Terça, Gênesis 1:26, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Aqui nós temos a doutrina da Trindade implícita no Antigo Testamento, desde o princípio, porque a doutrina da Trindade no Antigo Testamento ela está implícita, ela não está totalmente esclarecida, devido Elohim. Quando fala-se Elohim, fala de deuses, e naqueles tempos existiam vários deuses, as nações serviam a vários deuses. Por isso a doutrina da Trindade no Antigo Testamento
ela não está totalmente esclarecida, mas ela está, nós a vemos. E vamos aqui ver de uma forma simples tudo isso. Quarta-feira, Filipenses 2:11, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então aqui a Bíblia ensina que o Pai é Deus. Quinta-feira, João 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aqui as Escrituras afirmam que o Filho é Deus. Sexta-feira, Atos 5, 3, 4, disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? E preste atenção aqui: para que mentisses ao Espírito Santo. Mentisses ao Espírito Santo, e retiveste parte do preço da herdade. Guardando não ficava para ti, vendida não estava em teu poder, porque formaste esse desígnio em teu coração. Aí aqui ele vai dizer: não mentiste aos homens, mas a Deus. A palavra de Deus aqui mostra duas coisas: a deidade do Espírito Santo, e também mostra que o Espírito Santo é Deus. Sábado, Deuteronômio 6:4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O nome Deus ou Senhor, ou nome Deus ou Senhor, aplica-se ao Deus Trino e Uno, ou seja, Senhor, tanto é usado para Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O que diz as Escrituras sobre a Trindade? O que as Escrituras dizem sobre a Trindade? A coisa mais difícil, a coisa mais difícil a respeito do conceito da Trindade é que não há maneira de explicá-la de uma forma adequada, de explicá-la de uma forma melhor esclarecida, ou seja, assim, 100%, não é? Mas explicamos. A Trindade é um conceito impossível de ser totalmente compreendido por qualquer ser humano, por mais que queremos explicar. Ou seja, por mais que nós queremos explicar, provando com versículos bíblicos, esclarecendo de uma forma teológica, sistemática, enfim, quanto mais nós queremos explicar, não conseguimos explicar a Trindade, ou seja, o conceito de Trindade. Agora, por que nós não conseguimos explicar? Porque Deus é infinitamente maior do que nós. E nós aqui, e a Trindade é uma explicação sobre a intimidade de Deus. E aí nós estaríamos entrando na intimidade de Deus para explicarmos a sua intimidade, a intimidade de Deus, do Deus Trino, né? E Uno, da triunidade de Deus. Então, Deus, ele é infinitamente maior do que nós, e por isso nós não devemos esperar que sejamos capazes de compreendê-lo totalmente. O homem não é capaz de entender Deus de uma forma total, porque Deus, ele é maior do que nós. Ele é o nosso Criador. Nós somos as suas criaturas. Ele nos criou. Então, dificilmente será nós explicarmos Deus de uma forma total, e também quando falamos da sua intimidade, quando falamos da Trindade, da triunidade de Deus, ainda fica mais difícil. A Bíblia ensina que o Pai é Deus, que Jesus é Deus e que o Espírito Santo é Deus. A Bíblia também ensina que há um só Deus.
Mesmo podendo compreender alguns fatos sobre a relação das diferentes pessoas da Trindade, ou seja, do relacionamento umas com as outras, no geral, a Trindade ela é incompreensível à mente humana. Entretanto, não significa que não seja verdade. Não significa que não seja verdade ou que o ensino sobre a Trindade está fora dos ensinamentos da Bíblia. Ao estudar esse assunto, lembre-se, nós precisamos lembrar que a palavra Trindade não é usada nas Escrituras. A palavra Trindade ela foi cunhada, ou seja, ela foi criada por Tertuliano no século II, a fim de esclarecer, de explicar melhor a triunidade de Deus. Então, Tertuliano, no século II, ele criou esse termo, Trindade, mas ela não está na Bíblia. Este é um termo usado em uma tentativa de descrever o Deus triuno e o fato de haver três pessoas coexistentes, coeternas, coexistentes, coeternas e que perfazem um só Deus. Compreenda que de modo algum outra coisa que nós podemos compreender. Primeiro, que o termo Trindade não está na Bíblia. Segundo, que não são três deuses. A Trindade é um Deus só, existente em três pessoas. Não há nada de errado nós usarmos a palavra Trindade, mesmo que essa palavra nós não a encontramos na Bíblia. Então não fique com medo, não fique duvidoso, não fique inseguro quando você tiver de dizer, tiver de falar, às vezes no ensino, às vezes numa pregação, às vezes numa conversa entre os irmãos, não fique duvidoso. Pode dizer Trindade sem nenhuma dúvida. É mais prático você falar Trindade do que você falar três pessoas coexistentes, coeternas, perfazendo um só Deus. Então diga Trindade, que já fica tudo esclarecido. Se isto for problema, agora, se você tiver problema, então você vai ter que entender aqui uma coisa. A palavra avô também não é usada na Bíblia. Você não vai encontrar na Bíblia a palavra avô, mas o avô está lá na Bíblia. Mesmo assim, sabemos que os avós estão lá na Bíblia. Por exemplo, Abraão foi avô de Jacó. Então, não fique cheio de insegurança, preocupação em usar o termo Trindade, porque há outras palavras que nós falamos, mas não estão lá na Bíblia, ou seja, não estão escritas na Bíblia, mas estão lá, no caso aqui do avô e outras coisas, né? O que realmente importa é que o conceito representado pela palavra Trindade, o conceito que representa, aquilo que define a palavra Trindade, existe nas Escrituras. E nós vamos ver agora na Bíblia. Vamos ver alguns versículos bíblicos que nós conhecemos muito bem, que você conhece, para nós deixarmos aqui bem esclarecido, de uma forma simples, este ensino. Há um só Deus. Deuteronômio 6:4 diz que o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, e o versículo de número 4, diz assim: não há outro Deus senão um só. Agora, a Trindade consiste em três pessoas. Gênesis 1:26, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 3:22, então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós. Veja bem aí, sempre Deus falando no plural, não é? Nós, nossa. 11:7, eia, outra vez aqui, ó, desçamos e confundamos ali a sua língua.
Isaías 6,8, Deus vai falar com Isaías, e ele diz assim para Isaías, a quem, ou seja, depois disso ouvi, Isaías ouve o Senhor dizer, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Deus estava falando com quem? Isaías estava ouvindo, né? A obra é de Deus. A obra é de Deus. Isaías era o instrumento. Deus não estava falando isso com Isaías, porque a obra é dele, é do Senhor. Então, a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Mateus 3, 16, 17 diz assim, e sendo Jesus batizado, presta atenção que isso aqui mata qualquer cartada, né? Mata qualquer coisa que a pessoa venha tentar dizer que a Trindade não existe. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus foram abertos. Jesus estava sendo batizado, os céus se abriram. E viu o quê? Viu o Espírito de Deus descendo como pomba. Agora o Espírito Santo desce como pomba e vem sobre Jesus. E eis que uma voz dos céus dizia, uma voz agora a voz de Deus vai dizer, a voz do Pai, porque vai dizer assim, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, ou em quem tenho me comprazido, ou em quem tenho o prazer. Então ainda temos o ensino, quando Jesus ensinou os discípulos a forma que eles deveriam batizar, em Mateus 28 e 19, ele disse assim, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Também o apóstolo Paulo, nas suas saudações, em suas cartas, ele usou também a bênção apostólica. Ele disse o quê? O amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo. Então não há complicações para você entender ou para você ensinar sobre a Trindade. Algumas passagens, as passagens que estão no Velho Testamento ou no Antigo Testamento, nós precisamos da ajuda, ter um pouco de conhecimento do hebraico, pelo menos quanto a isso, para nós esclarecer isso. Por exemplo, Gênesis 1:1 é usado o substantivo plural Elohim. E Gênesis 1:26, 3:22, 11:7, Isaías 6:8, o pronome plural aqui é equivalente a nós, que é usado. Elohim e nós se refere a mais de duas pessoas, não há dúvida nisso. Agora, em português nós temos duas variações, porque nós temos o singular e o plural. Agora, já no hebraico tem três formas. Veja que em português nós temos duas, quanto aqui ao número, né? Quanto ao número, singular e plural. No hebraico nós temos três formas. A forma singular, dual e plural. Então, na forma hebraica, singular, dual e plural. A palavra Elohim e o pronome nós são formas de plural, definitivamente mais de dois. E devem aqui estar, como é mais de dois, aqui deve estar se referindo, é claro, nessa passagem se refere ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Mateus 3, 16, 17 descreve o acontecimento do batismo de Jesus. Nele
se vê o Espírito Santo descendo sobre o Filho, enquanto Deus está proclamando, enquanto Deus está anunciando que ele tem prazer no seu Filho. Mateus 28 e 19, 2 Coríntios 13 e 14, são exemplos também de três pessoas distintas. Os membros da Trindade, eles são distintos uns dos outros em várias passagens na Escritura. No Novo Testamento, João 14, 16 a 17, Jesus disse assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, não o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Aqui é onde Jesus fala com o Pai sobre enviar um ajudador, o Espírito Santo. Então, Jesus aqui fala sobre o envio de um ajudador. Em uma passagem vai dizer um outro consolador, no caso o Espírito Santo. Isso demonstra que Jesus não considerava-se a si mesmo, ele não se considerava como sendo o Pai. Jesus não se considerava como sendo o Pai e nem como sendo o Espírito Santo. Por quê? Porque eu rogarei ao Pai que envie um outro Consolador, ou um ajudador, o Espírito Santo. Considere também todas as outras vezes dos evangelhos que Jesus vai falar com o Pai. Estava ele falando consigo mesmo? Não, ele estava falando com o Pai. Ele falava com uma outra, ele dizia com uma outra pessoa na Trindade, e aqui no caso o Pai. Cada membro da Trindade é Deus. O Pai é Deus, João 6, 27. O Filho é Deus, João 1 e 1, e também João capítulo 1 e versículo 14. O Espírito Santo é Deus, conforme Atos capítulo 3, capítulo 5, versículos 3 e 4. 1 Coríntios 3,16, aquele que habita no cristão é o Espírito Santo. Paulo disse isso. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo, veja bem que ele está dizendo aqui que o Espírito Santo é Deus. Olha, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo, ou o Espírito de Deus, habita em vós? Temos também aqui, para nós entendermos um pouco mais, a subordinação dentro da Trindade, como um era subordinado ao outro. Veja que as Escrituras mostram que o Espírito Santo é subordinado ao Pai e ao Filho, e o Filho é subordinado ao Pai. Esta é uma relação. Então, essa relação aqui é o que eu disse no início, que é uma relação interna, é uma relação íntima. E não nega a divindade, aqui não nega a divindade de nenhuma das pessoas da Trindade. Esta é simplesmente uma área em que nossas mentes, às vezes, elas são finitas, nós não conseguimos compreender, nós não conseguimos entender, como já disse, não conseguimos entender porque Deus é um Deus infinito e as nossas mentes são finitas. Então, como as nossas mentes são uma mente finita, uma mente humana, uma mente de criatura, para nós entendermos a intimidade, para nós entendermos a relação interna de Deus, nós não conseguimos entender, mas podemos nos esforçar para compreender e continuar a nossa vida, né? Falando sobre a Trindade. Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Veja que em relação ao Filho, veja que a subordinação do Filho para com o Pai em Lucas 22, 42. Lá no Getsêmani, quando Jesus foi orar, ele disse: Pai, se queres,
passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Então aqui o filho sendo obediente, sendo subordinado, né, ao Pai. Em relação ao Espírito Santo, João 14, 26, mas aquele Consolador, aqui Jesus está dizendo, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Então veja aqui o Espírito Santo subordinado ao Pai e também subordinado ao Filho. Aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Agora nós temos aqui também as tarefas dos membros individuais da Trindade, as tarefas que eles faziam. Por exemplo, o Pai é a fonte máxima de toda a criação. Ele não só é a fonte, mas ele também é a causa da criação do universo e de todas as coisas, conforme primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 6. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Também ele é a causa, a criação, ele é a causa máxima, né? A fonte e a causa da revelação divina, conforme Apocalipse 1:1, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Então veja aqui a revelação, também a fonte de Deus. Ele diz a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Também ele é a fonte máxima e a causa da salvação da humanidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o quê? O seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o versículo 17 diz, porque Deus enviou quem? O seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Também Deus, ele é a fonte máxima e a causa das obras humanas de Jesus, o que Jesus fez humanamente aqui na terra. João, capítulo 5, versículo 17, também João, capítulo 14, versículo 10, 5 e 17 de João diz, e Jesus lhe respondeu, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. 14 e 10 de João diz, não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Então aqui vemos a fonte máxima ou a causa de Deus quanto às obras humanas de Jesus. Então o Pai é aquele que principia todas as coisas. Agora o Filho, a tarefa do Filho, ele é o agente através do qual o Pai faz as seguintes obras. Quais obras são feitas pelo Filho através do Pai? A criação e a manutenção do universo. Colossenses 1, 16, 17. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus. Aqui está falando de Jesus. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. Porque se você ler o contexto de 1, 16, 17, você vai perceber que aqui está falando de Cristo. Vamos lá de novo. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Então, o Filho aqui é o agente quanto à criação e também à manutenção do universo, o cuidado, do universo.
Também o Filho é o agente quanto à divina revelação. Mateus 11, 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Jesus está dizendo que todas as coisas Deus o Pai entregou para ele. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. Então você quer conhecer Deus, precisa conhecer Jesus, porque ninguém conhece o Pai senão o Filho. Ninguém pode também conhecer a Deus sem conhecer o Filho. E aquele a quem o Senhor quiser revelar. Só a quem o Senhor se revela pode ter o conhecimento tanto do Filho quanto do Pai. Ninguém pode dizer, eu conheço a Deus, e nega Jesus. Ou dizer assim, eu conheço Jesus, e despreza o Pai. Então, o Pai faz todas essas coisas através do Filho, que funciona como seu agente. O Espírito Santo, também agora vamos falar sobre o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o meio pelo qual o Pai faz as seguintes obras. Então o Espírito Santo é o meio. Veja que Deus é aquele que principia, aquele que cria todas as coisas. O Filho é o agente e o Espírito Santo agora ele é o meio pelo qual o Pai faz as seguintes obras: a criação e a manutenção do universo. Salmo 104, 30. Envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Também a divina revelação, João 16, 13. Mas quando vier aquele, Jesus está dizendo aqui, mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque ele não falará de si mesmo, ou seja, o Espírito Santo não falará de si mesmo, porque ele é o meio. Se ele é o meio, ele não pode falar de si mesmo, ele é o meio pelo qual o Pai está fazendo as obras. Então Jesus está dizendo, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido. Também o meio para a salvação. O Espírito Santo é um meio pelo qual os homens podem ser salvos. Tito 3,5. Mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou. Olha lá o meio agora. Nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Veja aqui que o Espírito Santo aparece, Deus aqui trabalhando na salvação do homem, e o meio pelo qual o homem tem a salvação é o Espírito Santo. Também João 16, 8 diz que é o Espírito Santo que convence o homem do juízo, da justiça e do pecado. Se ele convence o homem do pecado, o homem sendo convencido de que é um pecador, ele então vai buscar a salvação para a sua alma, recebendo o perdão dos seus pecados através de Jesus na sua vida. Também os feitos de Jesus. Os feitos de Jesus também é um meio pelo qual Deus trabalha através do Espírito Santo. Isaías 61, 1 e 2. Jesus vai dizer assim, o Espírito do Senhor. Qual é o Espírito do Senhor? O Espírito Santo. Deus, o Espírito do Senhor, Deus está sobre mim, Jesus está dizendo. Também ele diz isso em Lucas 4. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, também a abertura de prisões aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e também consolar todos os tristes,
Tudo isso, todas estas obras que Jesus fez, que Jesus faz, que ele continua e continuará fazendo, o meio está sendo quem? O Espírito Santo. Já no início ele diz: o Espírito do Senhor Deus, o Espírito Santo está sobre mim. Então o Pai faz todas essas coisas pelo poder do Espírito Santo. Nenhuma das ilustrações populares que nós vemos por aí pode descrever de uma forma compreensível, de uma forma clara, a Trindade. Então há várias formas que ensinadores da palavra de Deus usam para explicar a Trindade, e elas não podem ser aceitas 100%. Não é uma declaração correta. Por exemplo, o ovo. A demonstração do ovo falha. Por que ela falha? Porque a casca, a clara e a gema são partes do ovo. Não é o ovo. Não é o ovo. Então, cada qual é separado. A clara, a gema, ou seja, a casca, a clara e a gema são partes separadas. O Pai, Filho e Espírito Santo não são partes de Deus. Cada um deles é Deus. Outra coisa, a ilustração da água parece ser melhor, mas também falha adequadamente. Por que ela falha? Por exemplo, líquido, vapor e gelo são estados da água. Agora, o Pai, o Filho e o Espírito Santo não são formas e também não são estados de Deus, mas cada qual separadamente é Deus. Como já dissemos, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Então, enquanto essas ilustrações, elas podem nos dar uma ideia, da Trindade, ela não se faz precisa, né? Um Deus infinito não poderá ser totalmente descrito por uma ilustração finita. Essas ilustrações são ilustrações finitas. Como nós vamos explicar a infinitude de Deus usando a finitude do homem? Então não há como. Em vez de nós focalizarmos na Trindade, tente focalizar na grandeza de Deus. Tente focalizar também na sua natureza, que ela é infinitamente maior do que a nossa. Então, enquanto você se focaliza, fica focalizado na Trindade, focalize na grandeza de Deus, a grandiosidade de Deus, o poder de Deus, as maravilhas de Deus, a majestade de Deus, sabendo que Deus é grande, que Jesus é grande, que o Espírito Santo é grande e que nós o servimos como Deus único e verdadeiro. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 11, versículo 33, 34, ele diz assim: ó profundidades das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Ele diz assim: quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Finalizando aqui este estudo simples sobre a Trindade, fácil de entender, a missão de cada um é diferente. Por exemplo, o Pai cria, o Filho redime e o Espírito Santo santifica. Portanto, esta é a definição do Trino Deus.
Isso também é fácil de entender. Olha lá. Deus Pai é a plenitude da divindade. Por quê? Porque ele planejou e criou tudo. Agora, Deus Filho é a plenitude da divindade manifesta. Ele executou o plano que foi criado. Outra coisa, Deus Espírito Santo é a plenitude da divindade operada na criatura. Ou seja, ele vivificou, ordenou e coloca em ação as obras de Deus. Então podemos também dizer que o Pai domina, o Filho realiza e o Espírito Santo preserva e sustenta todas as coisas que Deus fez, que Deus criou, ou seja, Deus, e sabemos que eles estavam, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, estavam presentes na criação de todas as coisas. Concluímos, pois, que Deus é uma unidade tríplice, ou seja, 1 em 3 e 3 em 1. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são Deus e é Deus. Olha, que você possa entender, que você possa compreender e não fique preocupado em dar um ensino como esse, em falar a palavra Trindade, porque nós não vamos conseguir explicar de uma forma total e compreensível, até porque, como nós já dissemos aqui, Deus, ele é sobre todas as coisas, ele é soberano, ele é o Criador, ele é o grandioso, o poderoso, o verdadeiro Deus, ele é Espírito, não é? E nós somos as suas criaturas, a nossa mente humana não pode entender essa intimidade, essa relação interna, a relação interna de Deus. Nós não podemos entender, então como que nós vamos explicar de uma maneira assim 100%? Nós só explicamos aquilo que está revelado nas Sagradas Escrituras. Aí você diz, mas a palavra Trindade não existe. E eu digo para você assim, mas a palavra avô também não existe. Não está lá na Bíblia. Mas a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, está na Bíblia. O avô, os avós também estão lá na Bíblia. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família e até a próxima leitura diária da Escola Bíblica Dominical.